Vamos continuar? É show, né? Vamos tocar, né? O show não pode parar, diria Fred Mercury. Fred Mercury falava isso. Isso. E o Elvis Presley o empresário falava pro Elvis. Aí parou. Podemos? Vamos lá. Então pode soltar a vinheta. Programa de hoje, tudo sobre as profundezas da internet com uma super dupla. Capês, vagabundo. O grande jurista Fernando Capês e o delegado da divisão de crimes cibernéticos do DEIC, doutor Carlos Afonso. Olha o doutor aqui, ó. Ó, o doutor e o Capês. Fala, Capês. Capês convida. Capês convida. Capês recebe, homenagem ao Morgadão. Capês convida. Olha, Capês convida. Capês é o nosso homem. Tá aqui na programação da sempre dando show também aí nos programas da Jovem Pan. Muito obrigado. Tranquilo, Capês? Graças a Deus. E parabéns aí pela audiência, que vocês estão estourando a boca do balão aí no Pânico. A audiência nossa, parabéns. Não é o nosso programa é péssimo. Só que é péssimo. Você não consegue assistir 2 horas que enjoa. Não, é bom. Mas a audiência é boa. O público que nos acompanha é um querido. São queridos. É uma inversão de São é queridos. um povo que gosta de uma coisa ruim. Não é? Obrigado. Olha aqui nossa audiência fantástica. Pra quem gosta de coisa ruim, nosso programa é bom. E olha, verdade. Hoje é o convidado de hoje vai fazer uns alertas importantes aí. Opa, Dr. Carlos Afonso é responsável pela divisão de crimes cibernéticos do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais. Ele é professor tal, e muito especialista nessa área. E olha, ele vai falar, vou abrir uma mas pergunta tem que pra ele. colocar mais gente no departamento, porque só tem 3 pessoas. E um computador. Não, tem 10 delegados, a estrutura é grande. Não é grande, não. A estrutura é grande. Isso aí é o Tarcísio. Tá. E o Tarcísio tem que pagar melhor também a polícia. Que concordo. a melhor polícia do Brasil é a de São Paulo. É verdade. Que foi lá, enfrentou. Sim. E a mais mal paga. É verdade. Você sabe disso. Você sabe isso, doutor? Eu já consultei. É que vocês são muito educados. Vocês são muito educados e falam muito bem para a população, muito gentil. Mas eu sei que nos bastidores... O salário... Mas posso fazer uma pergunta para você agora? Opa. Nós vamos falar sobre esse assunto. Mas eu quero saber o seguinte a respeito do nosso governador que nós acabamos de falar. O Tarcísio pegou, eu acredito que uns 3 bons pepinos nesse comecinho de mandato dele. Que foi? O acidente que tivemos lá... São Sebastião também. Sebastião. Sim, Litoral Norte. Litoral foi. Depois foi bem ali. Depois nós tivemos a votação lá da reforma. Reforma tributária. Reforma tributária. Foi e habilidoso. agora, Guarulhos. Guarujá. Desculpa, Guarujá. Tá certo. Então, me parece que... O que você acha? Bom, aqui é o seguinte, o Carlos Afonso sabe disso. Tem áreas no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, na Baixada Santista, que são dominadas pelo crime organizado. Lá dentro dessas áreas, a população, as comunidades vulneráveis, são reféns do crime organizado. Pode entrar, eles estão com metralhadora, estão com fuzil. E não tem jeito, se a polícia quiser entrar, ela tem uma opção. Não vou entrar, porque assim não tem confronto e não tem mortes. Ou vou entrar. Se a polícia entrar, ela vai ser recebida a bala. É tiro de fuzil, tiro de sniper, tiro de metralhadora, e a polícia tem que reagir. Então, entrando numa comunidade como essa, violenta, dominada pelo tráfico, fortemente armada, tem inclusive organizações criminosas do Rio de Janeiro que estão chegando no litoral, os policiais vão levar tiro e vão reagir. Agora, quem fala que a reação foi desproporcional é precipitado, não analisou, quando você tem um cadáver, é feito um exame no cadáver, que é o laudo cadavérico, necroscópico. Você vê onde a bala entrou, a trajetória da bala, do projétil, se o tiro é queima-roupa ou não é. O corpo fala. Quantos tiros foram desferidos. Então, dizer que houve reação desproporcional antes de analisar as provas é uma precipitação. E vamos lembrar que a polícia tem em São Paulo uma câmera no corpo. Sim. E, portanto, hoje, nesse caso, vai militar, a meu ver, a favor da polícia. Então, na verdade, não acho que foi violência nem reação, foi força, não foi violência. E não é reação desproporcional, é reação de quem entra num local e é recebida a bala. Agora, não quer ter confronto,
deixa o tráfico lá e não incomoda. Isso, mas isso é que eu queria perguntar para você, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele vive um momento terrível, porque é o seguinte, ele tem a facção criminosa e aí apareceram as milícias. Também. Que as milícias, elas são formadas por ex-policiais. Policiais expulsos, criminosos contratados, enfim. Então, mas isso tem possibilidade de acontecer aqui também? Claro que tem. Se o Estado sair fora disso, a milícia toma conta? Faz o seguinte, vai num bar, eu não sei qual que é o morro da favela, acho que é uma bar estalagem. Pede pra você ir lá, você vai ser recebido com uma motinho, te levam, você vai passar no meio de um monte de cara com fuzil, atirando. Se você não quer ter confronto, não vai lá. Deixa o tráfico prosperar. Agora, se a polícia for até o local e entrar, ela vai ser recebida a bala e vai regir. Agora, se houve, dentro dessa confusão, alguém se aproveitou, praticou algum ato de execução covarde, aí o Ministério Público vai apurar e vai responsabilizar o DEI que está investigando também, o DHPP, e as corregedorias, e vão apurar se houve algum abuso. Então, com relação a isso, eu acho que o Tarcísio tomou uma decisão corajosa. Coitada da população, né, doutor? Coitada da população. Eu sinto pena da população que tem que acordar às 5 horas da manhã, ter um transporte ruim, vai trabalhar morrendo de medo, né? Ou tá na mão do traficante, ou tá na mão da milícia. Aí faz o trabalho dele para voltar para casa também, ou tá na mão do traficante. Mais de 90% pena gente da honesta, população. Mais Exatamente. De gente honesta que sofre na mão desses criminosos. Mas, enfim, né? É triste. Mas vamos falar do... Posso puxar? Desculpa aí. Deixa eu só fazer abrir pra fazer a abertura para ele. Opa. Depois você fala. Porque essa questão é a seguinte. Tá tendo muito golpe. Com a pandemia, explodiram os golpes pela internet. Tá certo. Bom, eu contava no Procon, mandaram um boleto falso para uma pessoa com deficiência comprar um veículo com isenção, pagou 50 mil reais para o estelionatário e perdeu o dinheirinho. Nunca mais precisava do carro para trabalhar. Muita gente, no caso o Procon conseguiu o reembolso dele com o banco, mas muita gente sofre golpe. E os golpes que estão fazendo agora são os golpes sexuais. Sextorção. Gostoso. Falei pro Sami. Sextorção. Samidana. Sextorção. Você começa a conversar com a pessoa, ele vai falar aqui como é que é o golpe no homem e na mulher. Né? No aplicativo, aí você manda uma foto da bengala. A vítima, no caso. A vítima manda uma foto das partes íntimas. A partir daí a casa caiu. Eu queria que ele pudesse abrir contando pro pessoal, para ninguém cair de trouxa numa dessas, porque... tá demais o número de golpes, as pessoas... Trouxa é o que mais tem. Canavial. O cara se é um canavial de otário. Eu tava na antiga casa de detenção e o estelionatário me disse o seguinte: doutor, todo dia saem de casa um esperto e um trouxa. Quando se encontram, dá um puta negócio. Dá. Mas eu queria que ele falasse pro pessoal aqui, se apresentasse, né, Carlão? Afonso. Doutor Afonso. Doutor Afonso. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. A pandemia mudou o comportamento de todo mundo em todas as áreas, né? Na segurança pública não foi diferente. E migramos de uma hora para outra para o mundo digital, né, home office, todo mundo se encontra na internet, todo mundo usa o seu device, o seu telefone celular aí para fazer tudo, e é exatamente o que acontece, né? Se a violência diminuiu, né, os índices mostram isso, a quantidade de golpes aumenta. Por quê? Porque o criminoso migra. Da mesma forma como ele migra no mundo físico, ele foi para o mundo digital. O mundo digital, ele apresenta exatamente isso. A vítima que não está preparada, não está esperando algo acontecer pelo mundo digital. Ele está na casa dele, ele se sente seguro e aí começam os golpes. Né? Por quê? A pessoa, para praticar um crime, um criminoso, quando ele vai lá com a arma de fogo, num farol, praticar um roubo, por exemplo, ele precisa de um parceiro com uma moto. E aí ele precisa da arma, que às vezes ele não tem, ele aluga. E aí ele vai praticar o roubo. E o que as pessoas têm de dinheiro físico? Vai ter cartão de crédito, um telefone celular, que se você juntar o que a pessoa tem regularmente, não vai dar 600, 800 reais. Quando ele entra no golpe, ele manda um e-mail para um mailing de 5 mil pessoas. E se 2 ou 3 simplesmente clicarem num link... ou atenderem a um telefonema, ou responderem uma mensagem, o golpe acontece. E eles são muito convincentes. É a chamada engenharia social.
cria-se uma história, cria-se um enredo, por assim dizer. Isso não é uma coisa atual, quando a gente olha a estrutura dos golpes, são os mesmos golpes que eram dados na década de 20, década de 30, né? A questão das cripto hoje e o golpe Ponzi, né? Não mudou nada, só mudou o formato. Né? Ponzi esquema. E a pessoa eu acho que eles deviam ganhar um prêmio. Eu acho que a gente devia premiar, ao invés de prender essas pessoas, premiá-las. Porque tem uns golpes que os caras dão, que é o seguinte, você entra lá, tem o site do banco, perfeito. É tudo perfeito para você cair. O que você tem que fazer é não entrar. Sim. Porque se você entra, ele te convence. Então, tudo que é banco, não deve mandar nada para celular. Fala, não vem nada do celular. E link desconhecido. O banco avisa. Ligação de desconhecido, não é? E link de desconhecido? Que é onde cai mais? Doutor, a gente está vendo bastante aí o que aconteceu com Alba recentemente, esses crimes que a pessoa vai, invade o Instagram e começa a dizer... me deposita 1.000 que eu te devolvo 2.000, né? E tá acontecendo bastante isso. Eu queria saber como que a polícia tem feito para investigar, porque tem uma conta que o que caiu no golpe, o tonto que caiu, achando que ia depositar 1.000 e ganhar 2.000, tem essa conta que vai receber esse dinheiro. Como que a polícia faz para chegar nessas pessoas assim? Olha, a investigação cyber, ela não é uma investigação difícil. Ela é uma investigação complexa. Por quê? Porque quando você tem um provedor de acesso, e o golpe sempre acontece, você tem que ter um provedor de acesso e você tem a empresa de telecomunicações, que são os caminhos necessários para o cara praticar o crime. Quando a gente estruturou a divisão, na verdade quem estruturou a divisão foi o Dr. Gaetano, ele se aproximou e conseguiu montar para o nosso trabalho uma conexão muito positiva com os setores de inteligência. Tanto do setor bancário, setor financeiro, corretoras, FDICs, telecoms. E isso fez com que nós conseguíssemos outras agências, né? Hoje a Cyber faz trabalhos em conexão com o FBI, com o HSI, com o Serviço Secreto, que faz com que nós tenhamos braços, por assim dizer, nos países onde estão os provedores. Então, a informação hoje, para nós, ela transita, para nós, polícia judiciária, né? Não só para a Cyber, ela transita de uma maneira muito rápida e muito segura. Nós temos uma legislação que determina que as informações de inteligência sejam tratadas como informações de inteligência, e se eu precisar transportar esta informação para um inquérito, eu dependa de uma ordem judicial. Isso tem sido feito com bastante êxito, a gente tem feito algumas operações, isso tem dado resultado muito positivo. E é uma investigação, Morgado, muito interessante. Por quê? Porque é um inquérito em que geralmente você ouve uma única pessoa, que é o suspeito, é a pessoa que está sendo investigada. Não tem oitiva de testemunha, a vítima já fez o boletim de ocorrência, já autorizou a iniciar a investigação. Então ela é uma investigação um pouco mais rápida. E já não é a investigação do futuro, é a investigação do presente. Por quê? Porque a modelagem dessa investigação que a gente está fazendo na Cyber, ela pode ser levada para a investigação de homicídio, para a investigação de derrubadas de perfis, por exemplo, né? O motivo é sempre o mesmo, né? É dinheiro. O cara quer dinheiro. Quando ele entra no seu Instagram, e isso é uma coisa que as pessoas precisam entender e dar um passo atrás quando resolver montar o seu business. O que é o Instagram? O Instagram nasceu originariamente para ser o quê? Um álbum de foto. Então você quer pegar o seu álbum de foto e transformar no seu business. Então você tem que, no mínimo, se cercar de alguns fatores. Duplo fator de autenticação, mudança periódica de senhas e senhas fortes, né? Mas é a ganância do trouxa, né? O trouxa é muito ganancioso. Não, mas só fazer um break rapidinho. Reginaldo também já caiu. E o doutor, eu tenho uma pergunta. Peraí, calma, eu vou fazer o break rapidinho. Muito obrigado pela sua audiência. Alexa, Globo News. Aí eu tenho que mostrar aqui, por favor. Assistam lá a Globo News. Hoje tá feio para a Globo News. Então, por favor, assistam lá, senão dá problema pra gente. Por gentileza. Sai matéria. Aproveitar esse break agora, mudem lá, temos uma Alexa. Puta, Alexa sai agora. Alexa. Olha lá, o caso Genivaldo. Aí sim, hein? Caso Genivaldo. O caso Genivaldo tá muito bom. É o break rapidinho pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Doutor. Calma aí. Conclui aqui.
para não mudar do assunto aqui, porque o senhor falou da os caras não deixam eu falar. Autenticação 2 fatores. Só que parece que o que acontece é que as empresas de telefonia deve ter alguém dentro, não é possível, porque eles conseguem fazer essa mudança. Como que é feito? Porque o que foi... É o quê? É o SIM swap, né? Que o cara pega o seu SIM swap. É a mudança isso, do chip. De operador, exato. Sim. Então, esse procedimento de mudança de titularidade de conta é um procedimento de rotina trivial. Você tem a portabilidade de conta bancária, você tem a portabilidade de conta de telefone. O criminoso ele se aproveita desse momento, por quê? Porque tem-se uma dificuldade muito grande de se controlar a legislação. A Anatel está atenta a isso. As operadoras de telefonia estão preocupadas com isso, já estão estruturando procedimentos para que isso não aconteça mais. Ou seja, num curto espaço de tempo, as operadoras elas precisarão adotar o quê? Para você ter uma linha de telefone, você vai fazer a mesma coisa que você faz para ter uma conta bancária. Reconhecimento facial, fingerprint, e aí você vai e você tem uma certeza que a tua conta ela vai ter uma segurança maior. Sim. A legislação é muito clara quando ela aponta que você pode ter por CPF 5 linhas. E se você for comprar, você não tem um sistema que controle isso. Eu compro 5 linhas em 10 operadoras. Mas tem que cobrar o app, né? Porque a gente tranca a porta de casa, mas a gente paga a portaria. Tudo bem que a gente pode cometer o erro de clicar, mas o app, ele é cobrado também, ele é responsabilizado por parte desse golpe. Você assinou lá, querido. I agree. Você assinou pequenininho. Você assinou o contrato. Professor, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte. O assunto é muito bom, então vamos girar rápido aqui. Tem o golpe lá que alguém se passa por outra pessoa. Muitas vezes o número nem é da pessoa de fato, que fala, é meu filho. Sim. Não sei lá. Só que agora, com a inteligência artificial, eu, pelo menos, vi alguns relatos na internet de pessoas que estão emulando a voz. Então, por exemplo, a gente que trabalha em mídia, é fácil ter acesso à nossa voz ou nas redes sociais também. Vocês têm visto esses golpes e como se proteger? Porque aí, às vezes, tem a foto que é real da pessoa, a voz se parece muito e pode ter um vídeo também usando o algoritmo. Então, assim, o que fazer? Porque aí, se o cara tem a voz, se parece... Esquece. Como que eu vou saber? Boa. A prevenção básica para você não cair em golpes na internet depende muito do usuário. Tem 3 nãos que você precisa falar sempre que evitam você cair na grande maioria dos golpes. Não atenda número que você não tem previamente cadastrado. Diariamente, recebo telefonemas ali que eu não sei e tem uma mensagenzinha automática. Por favor, mande mensagem de texto e explique. Porque a pessoa fala, olha, eu sou fulano, trabalho no veículo tal, eu quero falar com você. Isso é uma coisa. A segunda é não responder a mensagens que da mesma forma você não tem cadastrado. Por quê? Porque os golpes que são advindos daí, né, geralmente o telefonema é o golpe da falsa agência bancária, é o golpe que vai te falsa a empréstimo de CPTM, CMTU e programas habitacionais. Quando você responde uma mensagem de texto, geralmente são golpes patrimoniais, mas que atuam através da sextorção, né? E a vítima, ela não tem um padrão de controle próprio. Extorsão, né? Pelo sexo, né? Exato. E o terceiro não é nunca, jamais, em hipótese alguma, clicar em um link. Por quê? Porque o sistema financeiro não manda link. O sistema bancário não manda link, o sistema jurídico não manda. Isso é importantíssimo. Esse que é o problema, né, doutor? É muito importante. Esse nós caímos fácil, né? Aquela menina bonita que manda um nude pra gente. Aí ela fala, vem me encontrar em Taipas. Se empolga. Mas vem com a Mercedes branca que eu gosto. Vem me encontrar em Taipas. O fuzil de peruca. A gente vai, né, o fuzil doutor? só com Emílio, o você tem uma ideia como é que os caras estão avançados? Conta aquele golpe do astronauta russo Yuri. Tinha um astronauta? Não, dá pra cair. Vai envolver o Yuri. Esse golpe a gente estuda entre as agências, porque aconteceu no Japão. Um cidadão se correspondendo com uma senhora, já de seus 60 anos de idade, se apresentava como Yuri, um astronauta, um cosmonauta russo. E o Yuri, ele existe enquanto pessoa. Ele tem um Facebook dele, tem as redes sociais dele, e ele de fato estava orbitando o planeta. Começa a se corresponder, e a paixão vai aquecendo, aquela coisa doida. Eles resolvem se casar, só que Yuri tem um problema. O programa espacial russo exige que ele
pague o combustível do foguete. Entendeu? Pra voltar. Você entendeu? 60 mil euros. A senhora arrecadou esse dinheiro. Mas se não pagar, acontece o quê? Se não pagar, o Yuri lá. não volta. O Yuri não volta pra terra. Sempre. O Yuri não volta Aí pra o que terra. aconteceu? Essa senhora pagou. E é óbvio, Yuri fez o quê? Sumiu. 40 dias, essa senhora ficou louca, ela ligou pro programa russo, de fato o Yuri existia, e aí a senhora lá do Japão, faz aquela coisa toda. 60 dias depois, Yuri entra em contato e conta uma história, a famosa engenharia social. Olha, peguei um vento de cauda, o negócio chacoalhou o foguete todo, e eu vou tentar de novo, preciso de mais 60 mil euros. E ela mandou mais 60 mil euros. Eita. Então, as pessoas, elas precisam ter um pouco de senso crítico. A sextorção é uma coisa muito interessante, por quê? Porque quando a gente vai para redes de relacionamento, você tem um ranking, né? Opa. Então, o cidadão, ele é 2,5. E ele recebe um WhatsApp de uma mulher que é 9.4, Opa. dizendo, oi sumido. Aí o Sami tira a camisa, irmão. É assim que ele faz. Já começa Agora a tomar posso falar um choque. outro crime que o Sami quando fala oi sumido, ele coloca o gel e solta a capa. Não, deixa eu falar uma outra. A mulher coisa. namorou o Johnny Depp em Osasco Sim, aqui, sim. mandou 200 mil. Ô, doutor, Zuzu manda pau. Oi, Olha, sumido. Oi, sumido é a chave. Sami O Johnny manda Depp malhando. pegou umas 12 pessoas aí. Johnny né? Depp? Se fosse investigação de paternidade levada em consideração, por quê? Porque a pessoa acredita. Sim. Né? Coitado Então a da senhora, pessoa, né? exato. Você 200 imagina mil o reais. Johnny Depp. E a gente escuta as vítimas, até a situação é engraçada, mas para você ver o grau de envolvimento, né? E a gente explica, olha, minha senhora, não é ele, é um perfil falso, olha, né? Ele falou com a senhora nesse horário ele estava no tribunal, ele estava sendo, né, processado pela esposa. E a pessoa fala assim, mas agora que eu estava ensinando ele a falar português, ele está falando português tão bom. Então, doutor, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que vocês têm muita experiência nisso. Isso é uma característica humana, né? Da pessoa que caiu, ela não quer... Como ela já cai, ela sente mais ou menos, ela fica em dúvida ali, mas ela não quer deixar de ter razão naquilo lá. Então ela vai até o fim, né? Olha, às vezes ela ultrapassa o limite do fim, Emílio, porque é o seguinte, algumas vítimas a gente leva, a gente explica, né? E a família leva a pessoa lá na Cyber, a gente abre o perfil e fala assim, olha, a senhora está se correspondendo com o soldado Jonathan, né? Que está lá na guerra do Iraque, tá? Essa coisa toda. Olha, a guerra do Iraque acabou faz 2 anos. Putz, os caras vieram de lá, eles não trouxeram nem arma, largaram foguete, largaram armamento, E o cara vestido de Rambo. E o Jonathan existe, ele é um marine, ele perdeu a perna, né? E ele precisa mandar dinheiro para a filha Pamela. Então, e a pessoa cai naquela história. É seduzida. E isso é uma coisa interessante. Os golpes que são aplicados nas mulheres são golpes longos e de uma economicidade maior. Porque há um envolvimento de longo tempo, a conversa vai, se estende. São pessoas solitárias, de todos os níveis e classes sociais. Já o golpe que pega o homem, a sextorção do homem, é alguma coisa mais sexual, mais animal, mais violenta. As novinhas pegam a gente. O cara quer resolver na hora, né? O velho da lancha pira. Não tem jeito, doutor. As novinhas sempre vão levar de volta. Olha, do oi sumida até o encontro embaixo da ponte da rodovia dos Bandeirantes é 5, 6 horas. E marca no outro local. Agora, doutor, tem um outro crime que não é tão divulgado, que é a história do motorista do aplicativo. Não sei se você viu. O cara rouba o motorista do aplicativo, o bandido, fica com o celular dele e pega uma vítima e leva ela para fazer meio que um sequestro do Pix. Você já acompanhou isso também? Já, esses golpes, embora eles existam, eles não são golpes usuais, né? Por quê? Porque nós voltamos naquela questão que o criminoso que vai para a violência, ele é um criminoso que o sistema de justiça criminal está conseguindo conter esse cara. E ele está deixando de ir para isso. Por quê? Porque o criminoso, ele é ladrão, e ladrão é vagabundo, e vagabundo não gosta de ter complicação. Ele quer achar facilidade. Onde ele acha facilidade, ele se encosta e ele aplica os golpes. E a pena é menor também, porque não tem violência, não tem ameaça. Exato. E é uma investigação que a gente está conseguindo fazer de uma maneira um pouco diferente. Nós estamos conseguindo trabalhar com mandados de busca ao invés de mandados de prisão. Nós estamos conseguindo fazer bloqueio e apreensão de bens para ressarcir as vítimas. Nós estamos dando a possibilidade do criminoso abrir o telefone dele para a gente não ter que extrair os dados do telefone.
e propondo que seja feito um acordo de não persecução penal, desde que ele não tenha mais conta em banco acima daquele valor que ele recebe como salário, para isso ele vai ter que trabalhar. Ou seja, o tipo de investigação que a gente tem conseguido fazer lá na Cyber é de um direito penal um pouco mais moderno, um pouco mais atual. O que o Delari faz, né, também, golpes, ele me mandou um aqui que é de restituição. Você recebe uma mensagem, tem na tela aqui, do Banco do Brasólio, Banco do Brasil, fala aqui, ó, você vai receber R$4.593. Olha lá, tá na tela. Sim. E daí a turma cai na hora, né? Esse é o problema. Sabe por quê? Porque o banco, ele avisa todo mundo. Eu não ligo para você. Eu não mando mensagem para você. Quer falar comigo é via aplicativo. Mas tem ideia de quanto sai de dentro da cadeia e quanto tá na rua? Você tem esse controle? Não. Tá vindo muito de dentro da cadeia ainda ou não? Não, geralmente os golpes em que há a ligação, ele acontece por presídios, né? Mas outros golpes um pouco mais estruturados e mais elaborados, por exemplo, uma falsa agência de viagem. Nós fizemos uma operação recentemente e o nosso pessoal entrou e você entrava na sala dos caras, era uma sala comercial alugada, edifício comercial, endereço, as pessoas estavam lá trabalhando, batia a meta, tocava o sininho, as pessoas que estavam trabalhando ali não sabiam que era um golpe. O cara vem, monta, e antes dele pagar o primeiro salário para as pessoas que estão ali, ele desaparece. Então, sempre precisa ter atenção e o bom senso. Esse golpe é bom, porque o cara ele oferece Maldivas por R$20.000. Opa! Aí você fala, pô, Maldivas custa 100 barato, mil, sei lá quanto. Fala, pô, tá barato isso. Vale você a manda pena. 20 mil, até logo. Doutor, é o seguinte. Doutor Afonso é o cara que manja, é o cara que mais sabe sobre... O que o cara tem que fazer? Vamos falar agora com o trouxa. Trouxa. Que nem nós. Que nem a gente. Trouxa sumido. Trouxa como sumido. nós. Somos trouxa. O que nós não devemos fazer? Tô com o celular aqui. O que eu não tenho que fazer? Voltamos aos 3 nãos. Tocou seu telefone, não está cadastrado, não responda. Então, você número pode desconhecido, você não tem o nome, não atende. Manda uma mensagem, ó, por favor, se identifique. Uma mensagenzinha padrão que você manda para todas as pessoas. Tipo assim, olha, você quer falar comigo? Me mande uma mensagem por esse telefone, pelo WhatsApp e explique o que você quer. Tá. A segunda é não responder também por aplicativo de comunicação, WhatsApp, Telegram, aqueles contatos que você também não tem cadastrado. Porque ou a pessoa vai querer te vender alguma coisa e você tem que ser dono do seu dinheiro e não deixar o criminoso ser dono do seu dinheiro, então você não deve atender também. E o terceiro, principal, não clique nunca em link algum. E-mail hoje ele está caindo um pouco em desuso. As pessoas estão começando a mandar links, né? Você recebe um SMS, olha, acabamos de confirmar a compra que você fez aqui no shopping com R$16 mil. Se não foi, você clica, né? Para a gente cancelar. Isso é golpe. Então, mas por exemplo, eu recebo sempre. O cara manda um 0800. O 0800, por exemplo, tem na Vivo, na TIM, todas as companhias. Esse cara não sabe que o cara é um picareta do 0800? Porque, a princípio, o 0800 é um número, me parece, ser de uma empresa. Aqui você recebe 0800 aí dos caras. Ó, tem 0800, olha lá. Exatamente. Então, mas por que sei lá, Vivo, não sei o quê, Entenda, não vai em cima desse cara? Olha que coisa interessante, né? O 0800 é o número que ele colocou no link. Qual que é o número que chamou? Qual é o número que mandou? Ah, ele manda um Leonardo. Entendeu? É um link. Tem que dar um prêmio pra esses caras. O cara 0800 não é telefone. Se esse cara tá na Rússia, você sabe Ele que pega a o Rússia, Putin. a Rússia tem prêmio. Não. Eles dão prêmio pra hacker. Um dos melhores. Mas várias empresas Os melhores fazem hackers. Tem o campeonato mundial de hacker na Rússia. Inclusive, semana que vem, aliás, hoje, um time da Cyber, né, o pessoal lá está viajando para Las Vegas, que vai ter a feira mundial de hackers, que vai acontecer, são 30 dias de feira. Nós estamos indo para lá, representando aqui a Polícia Civil de São Paulo, está indo o Cazu para a Delegacia Geral, Dr. Thiago Chinelato, o Bruno Ranchinho, que é o nosso responsável pelo Centro de Inteligência Cibernética, e eles vão participar da Feira Mundial de Hackers, né? E estão indo com a missão de ver, conhecer, trazer tecnologia, trazer experiências e procedimentos que a gente vai poder usar. Emílio, eu queria fazer uma pergunta para ele. Lógico. É possível você acessar as mensagens que alguém troca por WhatsApp sem pegar o aparelho fisicamente à distância? Você grampear um celular à distância? Olha,
a tecnologia permite você fazer tudo o que você entende que é possível. Tá? Então, a resposta que eu tenho é a seguinte: é possível. Só que, para você conseguir fazer isso, não é o criminoso que nós estamos vendo aqui na base. Tá? E um detalhe muito importante: o Brasil é o país que tem excelentes programadores. Talvez aí a sua ideia de premiar o cara. Claro. Mas ele não consegue desenvolver uma estrutura, porque isso já dependeria o quê? Dele ter um NOC, ou seja, um funcionário dentro da telefônica, um outro funcionário dentro do sistema bancário, para que isso tecnologicamente aconteça. É muito difícil. Geralmente é a própria pessoa que acaba dando os seus dados, né? Você tem hoje sites que vendem as informações nossas aqui. Sim. Se vocês olharem o que tem nosso vazado, né? E a gente mostra para as vítimas, né? E às vezes a gente faz algumas visitas institucionais, né? A outras agências, e a pergunta que nos fazem é sempre a mesma: olha, que ação que a gente entra para tirar isso aqui? Isso aqui não entra com ação nenhuma. Mas como é que eu resolvo isso? Meteoro. Meteoro vem, né? Bate na Terra, nasce de novo e começa tudo de novo. Agora vai ter que vir 2, né? Porque o Musk vai colocar um data center na Lua. Aí vai complicar. Então, esse dado, nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Assim como a gente aprende a viver com bactéria que tem no nosso estômago, no nosso intestino, tá lá. Né? E a gente vai ter que se precaver cada vez mais. A gente tem pouquíssimo tempo, então muito obrigado. Depois eu faço a tua pergunta amanhã. Parou de funcionar. O microfone não funciona. Calaram você. Falando muito alto. Tá falando Vou alto. terminar gritando pra vocês. Acabou? Garoto, garoto. Pergunta, tem pergunta, Emílio. Muito bem. Esse também não... Acabou a pilha aqui, ó, Dedê. Acabou a pilha, ó. Não, arrumou. Troca a pilha aí, ó. A pilha eles põem na geladeira. Acabou a bateria aí, ó. Geladeira. Pra durar mais, né? Pra durar mais. Pilha na geladeira. Doutor, então a gente Com a pode... Super Bonder. Então a Pegou gente a pilha. gostaria de agradecer a presença. A gente pode contar com a Cyber também. Melhorou lá? Tem mais gente trabalhando? Olha, melhorou. Dá para ser melhor. Sempre dá para melhorar, a gente, parar nunca é a nossa ideia. A curva de aprendizado do nosso time tem funcionado e funcionado muito bem. São 83 policiais, são 10 delegados, 4 delegacias, uma que cuida só de fraude contra a instituição financeira, uma outra que cuida só de fraude contra o e-commerce, terceira, violação de dispositivo e redes, e a quarta, lavagem de dinheiro. Temos feito mais de 300 operações em 2 anos e meio de existência. Já bloqueamos mais de 64 milhões e não vamos parar. Cada vez que sai um golpe novo, a gente aprende o golpe, estrutura e vamos para cima para a investigação. Boa. Então o senhor fica convidado aqui. Obrigado. Capês. Ô Capezinho, obrigado aí por ter trazido esta presença ilustre. Contamos com a sua presença. Sempre que houver assim um golpe novo, traga aqui pros trouxas, pra gente poder ficar bem informado. Ficar atento. Porque é muito bom cair. Se prevenir. Exatamente, a gente levar informações para vocês. Obrigado, viu, doutor? querido. Eu que agradeço. Obrigado. Presença aqui do doutor Afonso e do Capês. Tá aí, ó. Cadê o Capês? Capês, você vai estar lá hoje à tarde ou não? Opa. Brigando aí com a turma? Vou. É? Linha de frente. Batendo boca aí. Linha de frente? Ó o Capês aí, ó. Ó o Capês. Ah, lá, eles gostam de diminuir. Rei da salsicha. Eles gostam de diminuir. Isso é uma salsicha de Frankfurt. isso Os é caras golpe. nunca comeram esse hot dog. Isso Capês. é golpe. Isso é golpe. Engenharia. Vazou a salsicha do Capês. É isso aí. Vamos pro break. Vai lá, Reginaldinho. Vamos